Ora, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui nós estamos mais uma vez reunidos neste domingo para continuar este projeto que iniciamos há alguns domingos na meditação dos salmos. Aqueles salmos que muitas vezes nós ouvimos cantar e aqueles salmos que nós ouvimos tantas vezes recitar e que nem nos apercebemos da grande riqueza que é este elemento da Palavra de Deus. Então hoje eu trago para vós o Salmo 23, aquele famoso salmo que fala do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Salmo 23, ele é essencialmente caracterizado por ser um salmo de confiança, e uma confiança que é individual, que é do indivíduo. Existem expressões neste salmo que nos dão essa indicação, como por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me falta, nenhum mal temerei porque Ele está comigo. Todos estes versículos, eles nos mostram uma confiança total do salmista em relação a Deus, que aqui é caracterizado como o pastor. Na organização deste salmo nós podemos perceber três partes muito significativas. Uma primeira, e que nós podemos considerar como uma introdução, que nos introduz Yahvé como o pastor. O Senhor, o Deus de Yahvé, é o meu pastor. Depois, no núcleo central deste salmo, que é essencialmente constituído por imagens, o salmista nos dá a entender como é que ele se relaciona, a comparação que ele faz entre a alma dele e também o Senhor, que é um pastor. E depois este salmo nos apresenta uma conclusão que nos dá a entender o seu lugar de repouso junto ao pastor para sempre, que nós hoje poderíamos chamar a vida eterna. A primeira imagem que nós encontramos é esta do Yahvé como pastor e o salmista como uma ovelha. O ambiente vital deste salmo é o pastoreio e talvez para nós entendermos um pouco melhor esta realidade do pastoreio em Israel, fosse bom recordarmos como é que era esta realidade naquelas terras. O pastor era aquele que tinha 3, 4, 5, um pequenino rebanho de ovelhas e não mais, e que ele próprio levava a pastar nos campos e que guardava com um zelo absoluto, porque aquilo era a única coisa que ele tinha. As ovelhas não ficavam nos campos devido aos perigos que se adivinhavam, não é? Serem comidas pelos lobos, serem atacadas por outros animais ferozes. Então elas eram conduzidas a um curral comum, onde ficavam com as outras ovelhas de outros pastores e normalmente esses currais tinham guardas. No dia a seguir, o pastor vinha buscar as suas ovelhas, chamava-as pelo nome e seguiam-no porque o conheciam e seguiam porque o deixavam orientar. Estes lugares de pastagem nem sempre eram fáceis de encontrar junto ao local onde vivia o pastor ou ao local onde estava situado o curral. E então, muitas vezes, eles tinham que percorrer longas distâncias e as ovelhas seguiam o seu pastor, confiantes que seguia à frente delas. Às vezes, eles eram apanhados no meio da noite neste caminho e nós sabemos que as ovelhas, sozinhas, durante a noite, elas desorientam-se. Então, este vale tenebroso que nos fala o Salmo é o pastor que vai à frente da sua ovelha e ela sente-se segura, guiada por ele, até mesmo no meio da noite. Uma segunda imagem que nos aparece neste Salmo já não é a do ambiente da pastorícia, mas sim a do deserto da Judeia. Alguém que é perseguido no deserto vem e chega aos pés da tenda de um homem do deserto e pede-lhe abrigo e pede-lhe acolhimento. E o chefe da tenda acolhe-o. E o acolhimento é uma marca indiscutível nos povos do deserto. Para os judeus, a hospitalidade é alguma coisa de sagrado.
E este chefe de tribo acolhe com alegria, fazendo dele um hóspede. E fazendo dele um hóspede, acolhe-o também com festa. Naturalmente, quando os judeus chegam à porta da tenda, veem que aquele homem acolhido está protegido pelo Senhor da tenda. Eles dão-se com um ambiente de festa. O homem peregrino, o homem que era perseguido no deserto, já tomou banho, já tinha as vestes de festa e agora era um hóspede sagrado na tenda daquele homem do deserto. Então, os inimigos, diante disto, não podem fazer mais nada e ao verem que aquele homem que se havia acolhido à hospitalidade daquele outro do deserto, estava agora protegido e, como nada podem fazer, retiram em debandada. É verdade que este hóspede não poderá ficar ali para sempre. Em algum momento ele vai ter que partir e vai ter que seguir o seu caminho. Então, o chefe do deserto, para que ele se sinta seguro, oferece-lhe 2 guardas, que normalmente são tidos como o amor e a felicidade, para que este homem se sinta protegido e acompanhado durante todos os dias da sua vida. O porquê da existência deste salmo? À primeira vista e à vista desarmada, este salmo não nos oferece nenhuma dificuldade em ser percebido. Parece muito simples, parece um ato de agradecimento, de louvor, mas, na verdade, este salmo tem um vale tenebroso. Este vale tenebroso é sinal que o salmista era alguém que se sentia em dificuldade, alguém que estava inocente e que era perseguido e que estava a ser condenado. Então o que é que ele faz? Ele acolhe-se à proteção do templo, porque o templo de Jerusalém, em alguns momentos, ele serviu de refúgio sacro. A pessoa, quando estava no templo, desde que fosse inocente, ela se sentia protegida e os inimigos aí dentro do templo não lhe poderiam fazer mal. Depois, esta pessoa, havia um sacerdote que retirava uns determinados cortínios, faziam determinados cortínios e depois esta pessoa era declarada inocente ou culpada de acordo com a situação, mas enquanto estivesse no templo, no lugar sagrado, ela sentia-se protegido. Daí que muitas vezes nós encontramos neste salmo expressões que nos referem isso mesmo. E no final deste salmo nós podemos encontrar a resposta a isto mesmo, porque o próprio salmista no final do salmo diz que o Senhor é o seu refúgio. O salmista afirma que a sua morada é a morada do Altíssimo, ou seja, está-se a referir ao templo de Jerusalém. Mas na realidade, o que é que preocupará o nosso salmista? Como já referi, certamente o nosso salmista deveria de correr um risco de vida. E ao correr o risco de vida, ele vai e refugia-se no templo do Senhor, onde se encontrará sempre protegido. Então este Salmo 23, ele nasce de uma situação de refúgio, em que o refugiado se coloca ao abrigo e à proteção do templo para não ser morto ou ferido. O nosso salmista, ele sente-se protegido por Yahvé, o pastor. Este tema do pastoreio quase que nos faz logo recordar e ir para o livro do Êxodo, não é? O povo no deserto, que o Senhor é o seu pastor e que os conduz através do deserto rumo à terra prometida. Há outros textos que também invocam esta imagem e estar aqui a citá-los seria muito longo, mas também reconheçamos que até o próprio Jesus no Evangelho também usa esta imagem do bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Então, esta imagem do pastoreio no povo de Israel é uma imagem muito recorrente. A imagem do pastor, do pastoreio neste salmo, demonstra-nos que o salmista tem uma confiança absoluta em Deus
e na sua morada. Ele confia neste Deus que outrora já salvou outras pessoas, outras nações na mesma situação. Então ele confia a sua vida ao Senhor na sua casa, que o trata como o hóspede predileto. Talvez este seja um dos salmos que é mais cantado, mais musicado, mais recitado, precisamente por esta ternura em que ele nos demonstra e que nos coloca entre o pastor e a ovelha, em como nós sentimos que Deus é o nosso pastor e como nós somos as suas ovelhas, que nos sentimos protegidos por este Senhor que nos guarda e que nos salva. Os melhores momentos em que nós podemos encontrar para rezar este salmo são aqueles momentos em que nós sentimos necessidade de reforçar a nossa confiança em Deus. Irmãos caríssimos, agora todos juntos vamos rezar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e me conduz às águas refrescantes. Reconforta a minha alma e guia-me por caminhos retos, por amor do seu nome. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu báculo dão-me confiança. Preparas a mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Ungiste-me com óleo a minha cabeça e a minha taça transbordou. Na verdade, a tua bondade e o teu amor hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.